Fala investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos dar início ao acompanhamento do Snag 11. É um fiagro da Suno A7 que é muito famoso e muita gente tem em carteira, tá? Então vamos iniciar nesse vídeo o seu acompanhamento mensal e vamos ver o desfecho do Snag 11 daqui para frente. De início, aqui no Investidor 10 conseguimos ver que o Suno Agros é um fiagro que está sendo cotado hoje a R$ 10,44, com um dividend yield de 14,88% ao ano, um PVP de 0,94, ou seja, ele tem 6% de desconto em relação ao que ele realmente deveria valer. Está cotado, perdão, e uma liquidez diária de R$ 1.720.000. Nos últimos 12 meses, né, temos uma variação de praticamente 25% aqui positivo. Aqui para baixo a gente consegue ver mais ou menos como que é a distribuição de pagamentos de dividendos do fundo. A gente viu aqui que em fevereiro ele pagou 20 centavos, né, mas sua média aqui é de 13 centavos, 12 centavos, 11 centavos por mês, tá? Varia pouco, então provavelmente aqui é uma mudança de guidance, né? Então 12 de 24 ele tinha aqui 10 centavos. Aí percebam que de janeiro de 25, aí ele veio mantendo o guidance aqui de 11 até mais ou menos o finalzinho de 25, onde ele começou a pagar 12 centavos e foi subindo, tá? Mais para baixo aqui nós acessamos a parte do relatório gerencial. Eu já abri aqui e vamos dar uma olhada, né, no relatório gerencial referente ao mês de abril de 2026. Aqui a gente consegue ver que o dividend yield anualizado já está diferente, né? Está em 14,4%. E se a gente levar em consideração aqui, né, a divisão do dividendo por cota, 0,12 dividido por, deixa eu dar mais uma olhadazinha aqui, 10,44. Então no momento do vídeo, né, 10,44, o Snag 11 está sendo cotado, está tendo um dividend yield de 1,14 mensal vezes 12, 13,79, tá? É importante a gente fazer esses cálculos porque geralmente tem essa alteraçãozinha em relação ao dividendo com a cota que está agora, tá certo? E o dividend yield, né, está em 14%, aqui, porque como a gente já viu aqui embaixo, né, em fevereiro ele pagou 20 centavos, então infla um pouquinho aqui o dividend yield. O dividend yield nada mais é do que o dividendo que foi pago nos últimos 12 meses, né? Então tem essa inflada. Descendo um pouquinho aqui, a gente consegue ver um pouquinho do que o gestor nos trouxe, né? Mas antes disso, o Snag tem uma taxa de gestão de 0,80, tem aqui uma taxa de administração de 0,07 ao ano, sem taxa de performance. Então, no mês de abril, o fundo distribuiu 12 centavos por cota, a reserva passou para 22 centavos por cota, aumentou em relação ao mês anterior, e eles conseguiram passar da marca de 130 mil investidores, e tiveram aqui também a quinta emissão de cota, né? Eles trazem aqui, mais uma vez, sempre enfatizando essa questão de dividendos, né? Eles sabem que fundo imobiliário e fiagro também sempre são investimentos que é para renda mensal. Então eles sempre trazem isso aqui do dividendo, né? O patrimônio aqui depois da quinta emissão de cota chegou a 968 milhões, quase 1 bi já de patrimônio. Se você acompanhou o vídeo dos filtros de FIIs, o Snag não apareceu aqui, porque a gente colocou que os fundos imobiliários grandes são a partir de 1 bi, né? Então são aqueles fundos mais robustos, que já tem ali muita história, muita gente olhando. E o Snag não entrou por conta desse patrimônio, né? Mas quem sabe não entre daqui para frente. Inclusive eu não tenho em carteira, né? Eu tenho outro fiagro em carteira. Aí temos aqui os devedores na carteira, né? Tem 264 devedores, mas a gente tem que se atentar a uma coisa. São 264 devedores, porém eles têm mais de 200, se eu não me engano, que são CRI, né? Que aqui não é de imobiliário, né? CRAs pulverizados, tá? Então isso infla um pouquinho a quantidade de devedores. Temos aqui mais uma vez o PVP de 0,96, né? Aqui no Investidor 10 está mostrando 0,94, porque aqui em relação ao mês de abril, né? Então eles têm ali a data de fechamento, né? Aí, por exemplo, a cota mercado no dia que foi feito esse fechamento estava de 10,63. Aqui nós temos agora, estamos em 10,44, né?
A gente consegue ver aqui, né, inadimplência zero, o yield all-in da carteira em 17,28 e a remuneração da carteira, né, que é ali CDI mais 2,5%. Mais para baixo, eles falam um pouquinho, né, que após o quinto follow-on, o fundo superou a expectativa iniciais, que era 30 milhões sob gestões, e chegou ao próximo de 1 bi. Então o fundo já está gigantesco, né? Eles trazem aqui uma estratégia que eles adotaram, né, que foi após avaliar aí como é que está o setor agro do Brasil, e dizem, né, que a maior parcela do recurso foi direcionada para um setor de irrigação, que é um segmento ainda muito aquém de seu potencial, ou seja, não estão olhando ainda, nem precificando ainda o segmento como deveriam, né? Aí eles trazem aqui, ó, os Estados Unidos ele tem mais que o dobro da área irrigada de que o Brasil, mesmo o Brasil possuindo maior área agrícola total. Isso não é coincidência. Então, eles fizeram o que? Eles falaram assim, ó, os Estados Unidos, um exemplo que eles tiraram, eles têm mais área irrigada, sendo que o Brasil tem mais área agrícola. Então, isso significa que nós temos ainda um grande mercado para começar a aumentar a irrigação no Brasil. Então, eles aumentaram a exposição a esse segmento, né, que foi o que eles direcionaram a maior parte do recurso. Aí nós temos aqui, né, ainda ignorando pelos grandes plays, aí alocamos aproximadamente 200 milhões no Fiagro FIDIC do Irriga Brasil. Aí outro setor, né, que está subrepresentado é o setor de armazenagem para o agro. Assim, eles adquiriram aproximadamente 60 milhões em cotas do Plag 11, que é a da Pátria Logística do Agro. Descemos mais um pouquinho aqui. Eles enfatizam mais um pouquinho do cenário aqui, né? Traz a Selic, traz suas projeções. Aí trazem a banda aqui, ó, o cenário otimista, que era a Selic fechada em 2026 em 10%. O pessimista, que era 11,8%. Só que aqui a gente já viu que não vai dar certo, né? Não, aqui está falando de dezembro de 27, perdão. De 26 está aqui, ó. Eu sabia que eu estava viajando. Então, o pessimista é fechar em 13,80, o otimista 13,30 e aqui 13,50, que é o que nós estamos vendo aí com a projeção também do Banco Central. Aí ele traz um pouquinho da carteira, né? Eles têm 11 ativos, sendo diversificado em 264 devedores, que foi o que eu falei. Uma boa quantidade aqui é pulverizado, tá? A taxa de remuneração CDI mais 2,5% ao ano, sem inadimplência, e a duration média de 4,84 anos, né? Aí nós temos aqui também, né, os principais setores da carteira. Temos revendas de produtos, que estão aqui 38%. Aí temos irrigação, que é 22%. Com certeza isso aqui aumentou em relação ao último, porque eles fizeram esse investimento de 200 milhões. Terras, que é 9%, tem 8,7% em caixa. Aí traz também exposição por cadeias produtivas. Tem híbridos, sojas, insumos, café, laticínios. E aqui vai. Descendo um pouquinho, nós conseguimos ver aqui a alocação por ativo em porcentagem do PL, né? Aí tem CRA, tem 54%. Tem um pouco do FIDIC, né, que eles aumentaram também a posição. Fiagros também tem um pouquinho na carteira. E tem um pouquinho de caixa e tem um pouquinho de imóvel. A exposição agora por indexador, né? A maioria da carteira está indexada ao CDI. Então temos que se atentar porque a Selic começou a cair. Então possa ser que esse CDI aqui, não possa ser não, na verdade o CDI também vai cair. E provavelmente vai cair também o rendimento do fundo. Aí temos aqui a exposição por ranking de devedores, né? Os devedores aqui são A2, sendo que A3 tem a segunda colocação e A1 sendo a última colocação. Sendo que os mais cotados como bons mesmo são A4. Então eles não tem nenhum A4, tem 15% e A3, 70% em A2. Exposição aqui por diversidade geográfica, né? Temos aqui Minas, Brasília, Goiás, Bahia, aqui é Tocantins, se não me engano, né? Tocantins, Mato Grosso do Sul, acho que são esses estados aí, não sou muito bom aqui na geografia, olhando assim. E aqui a gente fala, né, da carteira de CRAs e de ativos. Percebam, eles têm uma maior concentração no Boa Safra, que é um CRA pulverizado, né? Tem uma taxa aqui indexada ao CDI, que tem um duration de 5 anos e representa aqui 33% do PL do fundo. Quando a gente desce cá embaixo, eles trazem um pouquinho sobre o Boa Safra, né? Que eles trazem, ó, é um pulverizado que tem 88 devedores, tá?
Tem aqui o encargo de CDI mais 3 durante 5,59 anos. Eles trazem mais um pouquinho de informações aqui embaixo. Já estamos aqui, né? Vamos ver logo, né, o da Cultura, né, que tem uma quantidade também grande de devedores, 156 devedores. Então, como eu falei, eles têm pouco ativo, são os ativos, mas a quantidade de devedores é muito inflada, porque são CRAs pulverizados. Né? Na carteira de Fiagros, né, ele tem um Plage 11, que vai naquela parte da irrigação, e eles também têm um Sunos Fazenda, né? O Suno Fazenda, que é um baita fundo imobiliário, mas geralmente essas gestoras, todas que compram fundos, geralmente elas compram fundos dela mesma, né? Para poder ajudar aí. Então a taxa média que eles têm aqui é CDI mais 2,54%. Vamos agora descer mais um pouco. Aqui nós entramos na parte da DRE. Eu sempre falo, né? DRE para mim tem que ter no mínimo 3 meses para a gente poder analisar. Se eles tivessem colocado aqui somente o mês de abril, 13 milhões de juros de CRAs. Nós não saberíamos se estava aumentando, se estava diminuindo, mas eu saberíamos aquele número. Então eles trouxeram aqui os 3 últimos meses, né? Percebam que em relação aos 3 últimos meses, eles tiveram um aumento bem significativo aqui nos juros dos CRAs, principalmente no mês de fevereiro, né? Praticamente dobrou aqui esses juros. A renda de Fiagros também, ela deu aumentada em relação de fevereiro para março, porém agora ele caiu mais e a aplicação em caixa ela aumentou um pouquinho, né? Agora as despesas do fundo elas aumentaram, mas não aumentaram tanto quanto aumentaram as receitas. Então isso é bom, né? Então o fundo ele consegue ter um rendimento maior sem aumentar tanto as despesas. O que é que nós vamos ver aqui no final, né? Vamos ver agora o NOI, né? Que é o quanto o fundo ele gerou por cota, né? Aqui tem 0,09 centavos gerados, sendo que ele distribuiu 0,15. Então ele queimou um pouco de caixa, né? Ele queimou 5 centavos aqui de caixa no mês de, acho que é março aqui, né? No mês de março ele gerou 15 centavos por cota, distribuiu 12. Então aqui ele já aumentou 3 centavos por cota. E agora no mês de abril ele gerou 22 centavos por cota e gerou 12. No final aqui a gente consegue ver, né, que a reserva por cota ela foi diminuindo, mas depois desse rendimento que foi bem alto aqui no mês de abril, a gente consegue aumentar um pouquinho a reserva por cota e fecha aqui em 0,22 centavos por cota. Então está bem sossegado o fundo. Mais para baixo aqui tem alguma coisa que a gente possa falar, não, CRAs aqui, né? Safra, Cultura, e percebam aqui, só aqui eu tenho mais de 200. E aqui para baixo acho que tem mais outro, se eu não me engano, que é pulverizado também. Só conferir aqui, ó, subordinação, mais outro aqui da Boa Safra, desse vez não é pulverizado. Outro da Boa Safra, né? Então tem uma boa quantidade da carteira focada no Boa Safra. O que eu tenho a falar aqui do final do Snag, né? O Snag é um Fiagro que está vindo performando bem, distribuindo bons dividendos. O que me deixa mais desconfortável é essa concentração aí que ele tem no Boa Safra, né? 33% da carteira é bastante coisa. Mas é pulverizado. Mesmo assim, uma exposição ainda a um ativo ali de CRAs que é muito grande. Por 33% da carteira, mesmo que dê um problema que não seja muito grande, é uma boa parte da renda que pode estar sendo comprometida, tá? Então vamos continuar aí acompanhando ele mensalmente para ver como é que esse Fiagro vai se desenvolver durante o ano e também durante o resto da vida, né? Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Trouxemos aqui as informações sobre o Snag, né? Vamos continuar acompanhando ele e ver o caminho que Deus vai tomar aí na vida dele. Não se esqueçam de deixar um like, comentário, se possível, se inscrever no canal e até a próxima.